Olá, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre modo ventilação controlada a volume. Na aula 1, nós falamos sobre conceitos básicos de ventilação mecânica, falamos sobre o que cada modo ventilatório tem na sua peculiaridade, falamos sobre o modo volume que controla volume e fluxo e não controla pressão, o modo pressão controla a pressão, mas não controla o volume e o fluxo. E hoje nós vamos falar especificamente do modo volume controlado. Vou separar cada aula, modo VCT, o que cada modo tem de forma peculiar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou dar um stop aqui no vídeo, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou tentar abrir aqui o software do Hamilton Medical G5, tá bom? Então, para facilitar nosso entendimento, vou dar uma pausa aqui no meu vídeo. Eu vou compartilhar aqui o G5. Então, vocês já estão vendo o G5 aqui na minha tela. Expandir ele. Feito. Então, beleza, gente. Então, aqui, vocês estão vendo aqui a tela aqui do G5. Essa é a interface dele. Como funciona? Então, você vai, primeiramente, abrir aqui modos ventilatórios. Tá? Tem vários modos. Como eu falei, nós vamos utilizar aqui o modo volume controlado, tá bom? Para a utilização da nossa aula, tem o modo da pressão, o modo controlado a pressão, o modo controlado a volume, tá bom? Então, nós vamos começar nesses modos aqui e vamos observar aqui como o paciente aqui se comporta. Então, eu vou colocar aqui o modo controlado a pressão, vou confirmar. Opa, aqui, com licença, desculpa. Beleza, confirmar a pressão, confirmar. Beleza. Então, gente, no modo controlado a pressão, como eu falei, a gente tem aqueles itens, né, do ventilador mecânico. A gente tem um item volume corrente, que é um controlado. A gente vai ter o fluxo controlado, que não aparece aqui na tela o fluxo, tá, gente? Mas a gente vai conseguir graduar olhando o gráfico, tá bom? O tempo inspiratório, aqui está dando 1.33, com uma frequência de 15, então olha para a tela do lado. E tem ventilador mecânico que dá a relação ins-ex. O que é a relação ins-ex? Exemplo, o tempo, olha que coisa interessante, também a gente não pode esquecer. 1 minuto tem 60 segundos, correto? Então, se você tem 60, vou abrir aqui no celular para fazer um cálculo. Se você tem, então, 60 segundos, você tem, então, 15 respirações por minuto. Então, cada ciclo respiratório com fase ins e ex, lembra, disparo, fase in, ciclagem, fase ex, tem um tempo total de 4 segundos. Então, essa relação 1:2 é uma relação que está dizendo assim, para cada um tempo inspiratório de 1.33, você tem o dobro do tempo expiratório. Isso é relação ins e ex. Se eu pego a relação aqui e começo a aumentar a relação, 1:2,5, eu estou diminuindo o tempo expiratório para aumentar um tempo expiratório. Se eu estou fazendo aqui o inverso, aumentando o tempo expiratório, 1.48, nesse caso eu estou diminuindo a relação ins e ex, porque quanto maior o tempo ins, menor o tempo ex. Lembrando que o tempo total é o mesmo. Lembra? 60 segundos eu tenho 15 incursões. Então eu tenho um tempo total de ins e ex 4 segundos. Se eu tenho 1.48 de ins, eu vou ter só 2.52 de ex, porque a soma disso aqui com isso aqui gera os 4 segundos. E a relação, isso dividido por isso, dá uma relação de 1 para 1.7, ou seja, para cada um tempo de ins, eu tenho uma relação de quase a 1 a 1.7 tempo de ex. Então, tem ventilador que dá logo na tela o tempo expiratório e tem uns que dão a relação. O que tu faz, Mardo? Então, na verdade, vou botar o tempo de 1 segundo aqui. Vou reduzir aqui para um tempo de 1 segundo. Opa, 1.01 segundo, perfeito. Então, a relação ficou a 1:3, ou seja, para cada 1 segundo de tempo ins, eu tenho 3 de tempo ex. Então, 4 segundos para a frequência de 15. Marco, então, vamos lá. Gente, no modo volume, para calcular melhor a mecânica respiratória, primeira coisa, você faz o quê? Você coloca a curva de fluxo, que é a curva 3, existe a curva de pressão, a curva de fluxo e a curva de volume. Você coloca a curva de fluxo na versão quadrada. Coloca aqui ela quadrada. Coloca aqui ela. Pronto, ela está quadrada. Então, coloque ela quadrada para facilitar o cálculo depois de mecânica. Beleza, Mário, então vamos lá. Eu vou entrar aqui, gente, com o paciente confirmado e a gente vai falar um pouquinho mais. Então, eu entrei no modo volume. Mário, como funciona? Sempre, gente, quando você for admitir ventilação mecânica, o ventilador já pergunta, é um homem ou uma mulher?
é um adulto, é um pediátrico ou neonatal. Eu estou aqui com um adulto homem. Para que isso, Mário? Para você, quando você adequa o volume corrente daquele paciente, você adequa pela altura, ou seja, você tem um paciente de 1,70 m. Você tem que calcular o tal do peso ideal. Vou colocar aqui, ó. O paciente tem mais ou menos 1,64 m de altura, ele tem de peso ideal 61 kg, se ele for um homem. Então, essa máquina já calcula para ti, Mário. Por que isso? Porque na hora que você for ajustar o volume corrente, você vai botar o volume corrente baseado nesse peso ideal. Basta pegar esse peso ideal e multiplicar por 6. 61 vezes 6, vou arredondar para 360. Então, vou colocar aqui os seus 360. Depois eu vou falar de cada de forma interessante, de forma individualizada. Então, primeira coisa, bota no modo volume. Botei no modo volume. Vou falar de cada item para você, como você ajusta. Mas a primeira coisa é mensure o tamanho do seu paciente. Pegue uma fita métrica, verifica a altura do seu paciente. Aí você coloca na tela, ele tem 1,64 m. Automaticamente, o ventilador mecânico vai calcular o peso ideal. Esse peso ideal vai ser uma coisa muito importante para você. E você vai iniciar a ventilação mecânica. Então, pronto. Vou só expandir aqui um pouquinho mais para aumentar a tela. Depois eu posso reduzir aqui. Só colocar o gráfico aqui de... Você colocar uma alça aqui nesse paciente. Tá, beleza. Então, vamos lá, gente. Olha o que acontece aqui. Então, quando você colocou o ventilador nessa condição aqui, nesse item, nessa situação no modo volume controlado, ele apareceu nessa barra lateral, essas 4 opções aqui. Mário, como você me ensinaria a admitir na ventilação mecânica? Como seria o correto da admissão na ventilação mecânica? Vamos lá, gente. Vou começar com vocês aqui. Esse volume seria o primeiro item, tá? A gente lembra no modo volume controlado, eu controlo o volume, controlo o fluxo. Perceba que o fluxo está sempre a mesma coisa, por volta aqui de 20 litros, ó. Então, 21 litros aqui, ó. O fluxo é a mesma coisa. Perceba aqui na barra do flow, ó, 20 litros. Então, o fluxo é constante, o volume é constante. Mas perceba, ó, que se eu aumentar o volume, rapidinho, olha a pressão de pico está dando 14 aqui na ponta da tela esquerda. Ó. Se eu aumentar o volume, ó, olha o que vai acontecer com a pressão. Ó. A pressão ela não é fixa. Ó. Olha o que vai acontecer se aumentar o volume, só para falar daquelas 3 macro variáveis. Então, aumentei o volume. Olha o que aconteceu com a pressão. A pressão subiu de 14 para 16. Ó. Então, o que acontece? O volume ele é fixo. O fluxo também é fixo. Ó. Subiu um pouquinho o fluxo. Ó. 23, 24 de fluxo. Ó. Mas, porém, está se mantendo constante. O volume e o fluxo são constantes e a pressão acaba variando, entendeu? Essa pressão varia por N condições. Exemplo, ó. Se eu pegar meu paciente, ó, esse paciente agora, ele começou a ter mais resistência de vias aéreas, ter secreção. Vamos dizer que ele tem secreção agora. Vamos dizer que ele tem 20 de resistência de vias aéreas na zona condutora e tem mais secreção. Olha o que vai acontecer agora com esse meu paciente. Olha a pressão de pico como subiu. O volume é o mesmo, ó. O fluxo é o mesmo, mas a pressão variou. Opa, então o que quer me falar, Mário? O seguinte, que no modo volume controlado, eu controlo o volume, eu controlo o fluxo, mas a pressão ela varia de acordo com o paciente, de acordo com o componente elástico do paciente e de acordo, vou voltar aqui para a resistência mais baixa, de acordo com o componente elástico e componente resistivo do paciente. Opa, então essa pressão ela pode variar. Perfeito, ó. Eu diminuí agora o componente resistivo, olha como a pressão retornou para o valor que estava, muito próximo do que estava. Beleza, Marta, então o que quer me falar agora? Que no modo volume controlado, o que acontece? O volume é controlado, número 1. O fluxo é controlado, está aqui, sempre o mesmo valor. E a pressão ela pode variar. Perfeito? A pressão ela não é fixa, ela é variável. Então, eu entendi as 3 macro variáveis. Beleza, Marta? Tudo certo? Tudo certo. Tudo tranquilo até agora. Vamos lá. Mário, como você ajusta o item número 1? Eu estou admitindo meu paciente, fez lá um TCE, o médico operou o paciente lá, tá lindo e maravilhoso, e ele chegou. Quando eu cheguei lá, eu vi meu paciente, eu mensurei ele, é um do sexo masculino. Vamos dizer que meu paciente tenha, vou aumentar aqui, 1 metro, vamos dizer aqui. Esse meu paciente, está para aumentar? Eu consigo modificar ele aqui? Consigo. Hoje é que meu paciente, ó, tem 1,76 m de altura. Então, ele tem quantos quilos de peso ideal?
72. Vou colocar ali como 72 kg de peso ideal. Então, esse meu paciente de 72 kg de peso ideal, acontece o seguinte, o que eu faço? Eu encontrei o peso ideal dele, tem uma fórmula, tá? Naquela aula anterior de conceitos básicos, você basta colocar na fórmula, você consegue encontrar o peso ideal. Caso você não queira, você pode pegar uma colinha na internet que já tem o peso ideal para cada altura de homem e mulheres, tá bom? Então, 70 quilos, mano, o que eu faço? Você vai colocar esse volume baseado nesse peso predito. Como é que eu faço, mano? Você pega esse volume e multiplica por 6. Sério, só isso? Sério. 70 quilos, deu 72, vamos arredondar, tá? 70 quilos. 70 quilos vezes 6 dá quanto? 420. Então, você coloca 420. Você vai lá, aumentar. Opa, aqui aumenta, então. 420. Então, 420 de peso ideal desse paciente. Então, tá, beleza. Já coloquei o volume. Tranquilo. Mardo, e essa PIP? Como é que eu adiciono ela? Inicialmente, você vai começar com 5. Lembra daquela aula que eu falei no conceito 1, no conceitos básicos, falando que essa PIP inicialmente de 5, ela garantia ao paciente uma boa... essa perda do recuelástico, quando o paciente era sedado, o paciente está controlado aqui, tá, gente? Está fazendo só a frequência do ventilador. 15, ó, ele está fazendo só as 15. Então, esse paciente está totalmente controlado. Então, ele está bem sedado. Então, ele pode ter perdido o quê? Capacidade de residual funcional, porque o recuo elástico do pulmão é maior que o recuo elástico da caixa. Então, ele está fazendo colapso. Então, com isso, o paciente, eu vou adicionar, o que vocês falam, que se você adicionar 5 cm de água da PIP, esse 5 cm de água da PIP vai ajustar o recuo elástico. Então, Mário, vamos lá, repetir de novo. Esse volume foi baseado no peso. Peguei o peso 70 kg, que é o peso ideal daquele paciente sexo masculino de 1,76 m, multipliquei por 6. 70 vezes 6, 420. Ótimo. A PIP devo inicialmente colocar 5. Beleza. Coloquei a PIP de forma inicial em 5. Tranquilo, Mário? Então, PIP 5, volume lá de seus 420. Tá tranquilo? Tá tranquilo. E essa frequência, Mário? Essa frequência é o seguinte, gente. Você tem que... Não decore aquele valor lá de 12 a 20, tá bom? Esse valor de 12 a 20 não é um valor interessante. Por quê? É um valor que ela pode deixar você em alguns erros, em algumas situações. Como é que você faz, Mário? Faça o seguinte. Ajuste a frequência baseado no volume minuto. Vou ensinar mais uma forma para vocês. O volume minuto é o seguinte, gente. Ele é o produto do volume corrente pela frequência expiratória. Se você multiplicar 420 por 15, vai dar 6,3. Mas, Mário, dá mais. Calma. Só que aqui está como volume minuto? Litro por minuto. Então, você tem que botar o 420 em litros, que está em ml. Ó. Como é que eu faço para botar 420 em ml? Em litros, desculpa. Basta dividir por 1000. 420 dividido por 1000 dá quanto? 0,42. Então, está em litros agora. Então, o volume corrente em litros é 0,42. 0,42 vezes 15 dá os 6,3. Ah, Mário, então eu entendi agora, entendeu? Então, esse paciente agora está com quanto de volume minuto? 6,3. O que tu quer me falar? Ajuste a frequência para garantir o volume minuto de pelo menos 6. Sério, Mário? 6? Ó. Vou botar uma frequência aqui de 8 nesse paciente. Olha o que vai acontecer. Ó. Se eu deixar uma frequência muito baixa de 8, olha o que vai acontecer com esse paciente agora. Olha o que vai acontecer com o volume minuto, gente. Ele começou a cair. Então, ele está saindo fora do volume ideal, volume minuto expirado ideal. Então, tá boa essa frequência expiratória para esse paciente? Não. Então, qual é a frequência ideal para esse paciente, Mário? É a frequência que gera o volume minuto ideal. E qual o volume minuto ideal para esse paciente? Eu indicaria iniciar com o volume minuto de 6. Ó. Caiu para baixo de 5, é um volume muito crítico já. Então, Mário, se eu aumento a frequência, aumenta o volume minuto. Se eu baixo a frequência, baixa o volume minuto. Então, o que tem que fazer, Mário? Aumentar a frequência. Eu vou lá, aumentar a frequência, estava em torno de... Vou deixar 14. Olha o que vai acontecer. Vou aumentar a frequência de 8 para 14. Vamos observar o que vai acontecer com o volume minuto agora. Está retornando o volume minuto. Olha, deu baixo o volume minuto, ó, porque na hora que estava... Quando estava com 8 de frequência, o volume minuto caiu muito crítico, foi muito baixo. O alarme lá estava acionado para 4, encostou em 4, ele já alarmou. Beleza? Então, eu aumentei a frequência. Aumentei a frequência para 14. Ó, e o volume minuto continua subindo. Ele vai subir para próximo lá de 6. Eu quero, então, o volume minuto de 6, tá, gente? Então, a frequência ideal, ela é 10? Não. Ela é 11? Não. Ela é 12? Não. Ela é 13? Não. Ela é 14? Ainda não, olha. Perceba que 14 deu 5,9. Então, ainda não está ideal. Eu quero maior que 6. Vou deixar 15. Então, olha que coisa interessante. Então, o paciente começou a ser individual para você. Você começou a tatear a ventilação mecânica de forma individual. Então, o que você faz?
você adiciona o volume pelo peso do paciente. Opa, número 1, volume pelo peso. Então, decore seu norte. O norte é o peso predito do paciente. Se ele tiver mais peso de peso predito, aumente o volume, multiplique por 6 e calcule o volume. Se a frequência, Mário, eu devo decorar de 12 a 20? Não, gente, não, jamais. Ajuste a frequência baseado no volume minuto. Exemplo, se eu tenho um paciente de 50 quilos lá de peso ideal, 50 quilos, estou colocando 300 ml, né, no caso, 50 vezes 6, 300 ml. Olha o que vai acontecer com esse paciente. A mesma frequência de 15 que eu coloquei para aquele, gente, não vai caber nesse daqui. Olha o que vai acontecer com o volume minuto. Ó. Ele começou a cair, porque o volume minuto é o produto disso mais isso. Se eu subo o volume, sobe o volume minuto. Se eu subo frequência, sobe o volume minuto. Se eu baixo frequência, baixa o volume minuto. Se eu baixo o volume, eu baixo o volume minuto. Calma, Mário, o que eu faria nesse paciente então agora? Preste atenção. Esse paciente tem 50 kg de peso ideal, correto? 50? 50 vezes 6 dá 300. O volume está certo. O que está errado nesse paciente? A frequência. Vou ter que subir a frequência. Se eu subir a frequência agora, olha o que aconteceu com o volume minuto, que estava baixo, estava 4,5. A frequência agora mais alta vai começar a jogar o volume minuto para o volume minuto de 6, que é o que eu quero. Como é que eu faço isso, Marco? Só você vai aumentando e vai olhando o gráfico, tá, gente? Olhando a tela. Ó. Aumentei a frequência agora para 20, ó. Ficou mais rápida a frequência do paciente. Olha o volume minuto subindo, ó. Bora ver se ele vai alcançar o volume minuto mínimo de 6, que é o que eu quero para esse paciente. Ele vai alcançar o esperado. Ó, perfeito, 6, muito bom. Então, para esse paciente 300 ml, a frequência de 12 não cabe, a de 13 não cabe, a de 14 não cabe, a de 15 não cabe, a de 18 não cabe, gente. Entendeu? Esse paciente você deve iniciar com quanto? Com 20. A margem de segurança, você vai colocar o paciente no volume de 6. Marley, na gasometria, se vier lavando o CO2, aí depois a gente conversa, a gente pode tentar baixar um pouquinho esse volume minuto, sim, se houver uma gasometria com uma alcalose respiratória, que eu falo isso no futuro, tá bom? Então, esse paciente aqui, agora eu vou voltar para o meu paciente anterior, tá? Vou botar ele nos seus 420 de volume. Ele é uma paciente a 70 quilos, correto? Vamos lá. Perceba que eu não ajustei a frequência de novo para 15. Olha o que vai acontecer com o volume minuto, gente. Eu esqueci de ajustar a frequência dele. Eu deixei 20, por sinal, e fiquei por isso mesmo. E ficou nessa situação aí, eu não ajustei nada de volume minuto. Olha como o volume minuto começou a subir. Esse paciente ele pode ficar, depois que eu falar, hipocápnico, com CO2 muito baixo e gerar uma alcalose respiratória. Tá bom? Ó, então, eu tenho que fazer o que com a frequência? Reduzir, porque o volume minuto subiu, tá? Vou baixar a frequência agora para 15, que era o que estava, né? Gerando um bom volume minuto de 6. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Mari. Me ensina aqui de novo. Então, vamos lá. Ventilação básica, tá? Isso aqui é uma admissão básica. Parte mais de ventilação protetora, eu farei só uma aula sobre isso, tá bom? Uma aula bem clássica sobre isso. Essa é uma ventilação muito básica do modo volume. Vou fazer uma aula só de ventilação protetora, também parte básica. A ventilação protetora é uma área muito rica também, tá bom? Então, vamos lá. O volume corrente foi baseado em quê, Marli? No peso do paciente. Então, pegou o peso, multiplica por 6 e coloca o volume. Só isso. Bem rápido. 420, 421, tá, vai arredondar depois. Arredondou. Perfeito. A PIP, Marli, a PIP eu iniciei com 5 para quê? Para cobrir, né, aquela perda do recuo elástico do pulmão. Marli, quando é que eu vou aumentar para mais ou para menos? Eu vou falar isso depois. É o último item que eu vou falar. Mas você inicia com 5, porque é o que fala os estudos que esse uso de sedativo no modo controlado, o paciente entubado, ele perde um pouco de capacidade renal funcional, ele aumenta o recuo elástico do pulmão, com isso ele perde ali volume de residual, perde a capacidade renal funcional. Então, a PIP de 5 garante o que ele tinha anteriormente, tá bom? A frequência ideal é baseada em quê? No volume minuto. Você aumenta ou diminui para encontrar o volume minuto mínimo de 6, tá bom? Mas, e FO2? Gente, esse FO2 é a que a gente mais aprendeu lá na aula de oxigenoterapia. Você ajusta, gente, de acordo... Aqui não dá saturação nesse monitor aqui. Então, o que acontece? Vamos dizer que esse meu paciente está saturando 99. O que eu faço? Eu vou lá e baixo a FO2 para 45 e observo. Meu paciente ainda está saturando 99. O que eu faço? Eu vou lá, pego a FO2 e baixo mais 5. Meu paciente agora está saturando 98. Está alto, né, gente? A saturação ideal é de 93 a 96. Eu pego lá, baixo mais 5 pontos. Meu paciente ainda está saturando 97, Marli. Opa, vou lá e baixo mais 5 pontos. Beleza, agora meu paciente está saturando 94. Tá bom. Então, qual é a FO2 dele ideal? 30%. Mas se ele continuar saturando bem, baixava até 21, gente. Não tem problema o paciente admitir com 21%, não. Nenhum erro, tá bom? Para muitos locais, isso é uma coisa muito estranha. Isso é totalmente normal, tá, gente? O oxigênio ele é em excesso em qualquer condição.
Se o paciente, mas se eu tiver com 100% de FO2, o paciente tiver saturamento 4, está em excesso? Não, porque a saturação está boa, entendeu? Então, cuidado. A saturação que é o limite de você, é o seu norte para você triar a FO2 do ventilador. Então, vamos lá, Mário. A FO2 eu trio pela saturação, correto? Correto. A PIP eu vou colocar inicialmente 5, você vai falar futuramente como eu aumento, como eu diminuo, correto? Correto. O volume corrente é baseado no peso do paciente, correto? Correto. A frequência do paciente é baseada no volume minuto, correto? Correto. E o tempo expiratório? Gente, no modo volume controlado, como a pressão é fixa, eu falo para você ajustar um tempo expiratório ali de 0,9 a 1,2, tá bom? Você vai decorar esse item, mas depois, quando chegar no modo da pressão, eu vou ensinar de forma mais singela, uma forma mais delicada, como ajustar o tempo expiratório pelo paciente. Mas nesse modo de curva quadrada que eu vou falar agora, você vai ajustar dessa forma, tá bom? Então, você vai colocar um tempo expiratório ali em torno de 0,8 a 1,2, é melhor. 0,8 a 1,2. Eu deixei bem no meio, 1 segundo de tempo expiratório, tá bom? Ele está tendo um bom tempo de expiração, ó, 3 segundos, uma relação para 3 está tranquilo, está estável, está de boa. Agora, eu vou adicionar uma pausa aqui, gente, só para aparecer o platô para você entender o que é o pico, o platô aqui na tela. Então, agora, perceba ó, que o ventilador mecânico, olha que interessante, vou falar mais agora do modo volume, tá, gente? Vamos lá, repetir de novo. O volume é para quê, Mardi? Baseado pelo peso. A frequência, pelo volume minuto, tá ótimo. A PIP, Mardi, começa em 5 inicialmente, depois eu falo para vocês quando ela é benéfica, quando ela é maléfica. A FO2 baseado na saturação. A sensibilidade está aqui, ó, o disparo a 5 litros, eu vou deixar um valor mais baixo, tá, gente? Vamos dizer que o paciente quer entrar e está muito duro. Vou deixar em 2, tá bom? Aí você tem que observar o paciente beira-leito, lado a lado, tá bom? Se a sensibilidade daquele seu paciente lá está muito dura, ele está disparando, você baixa. Se ela está muito leve, está gerando novos disparos, você vai lá e aumenta. Então, basicamente, o fila em beira-leito. Mário, por que você adicionou essa pausa? Essa pausa eu adicionei, gente, para aparecer a pressão de platô, tá? Para explicar a pressão de platô. A pressão de platô nesse meu paciente ali, ó, eu adicionei ela só para facilitar aqui a nossa visualização, entendeu? Então, o que acontece? Então, eu deixei aqui, ó, o paciente está com 30 de oxigênio, está bem estável, 30 de oxigênio, 5 de PIP, 400 de volume, 15 de frequência. Está com uma pressão de pico de 15, ó, 15 de pico, quanto de platô 12, quanto de PIP 5. Vamos lá, Marder. Eu adicionei essa pausa, tá, gente, para aparecer a pressão de platô. Se você não, desse ventilador, para calcular o platô, você deve adicionar pausa. Se eu zerar a pausa, olha o que acontece, gente. O platô ele vai sumir, ó. Perceba que ó, sumiu a pressão de platô. Por que eu tenho que adicionar uma pausa, Marder? Essa pausa ela serve para diferenciar a resistência de vias aéreas do pico de pressão máxima na pressão alveolar, que é o platô. Lembra que o pico é a pressão máxima e o platô é a pressão máxima no alvéolo, descontando a resistência de vias aéreas. Vou deixar 10% aqui para facilitar a nossa visualização de platô. Vamos lá. Então, Mário, me ensina melhor o que quer dizer essas expressões do ventilador mecânico. Me explica cada item que está aí. Você já me explicou, então, a aba esquerda todinha, né? Você me explicou ali que a frequência é pelo volume minuto, me explicou que o volume corrente é pelo peso. Você me explicou que a PIP inicial é em torno de 5 por causa do recuo elástico, é uma PIP profilática, tá, gente? Não é uma PIP fisiológica. Você adicionou esse oxigênio pela saturação, você só observou isso, não observou gasometria. Gente, friamente é suficiente, tá, gente? A saturação para você ter uma boa perfusão periférica, uma boa curva de oximetria, é suficiente para você ajustar a FO2 baseado na saturação. A gente abriu a aba controles e observou coisas a mais, ó, o disparo eu deixei em 2, um disparo fácil, caso o paciente queira assistir a ventilação mecânica, lembra do ciclo assistido? Caso ele queira assistir, eu vou deixar um disparo fácil, não um disparo muito duro, eu gosto de disparar fluxo começando de 2 a 3. Eu deixei uma pausa para realmente ajustar, aparecer a pressão de platô ali na tela para a gente facilitar a nossa visualização. Eu gosto da curva de fluxo quadrada, tá, gente? Eu deixo quadrada por quê? Para facilitar esse cálculo de mecânica que eu vou falar para vocês agora. E o tempo expiratório você coloca de 0,8 a 1 segundo. Perceba que nesse ventilador você mexe no tempo expiratório, mexendo na relação, tá? Ó, mexi na relação, ó, 1 para 3,2, o tempo expiratório está caindo, 0,93. Eu vou deixar em torno de 1 segundo, 1 para 3, tá bom? Então, cuidado, que certo ventilador você já coloca o tempo ins e aparece a relação. E outros, como esse aqui, você coloca a relação e aparece o tempo ins aqui do lado, tá bom? Muito cuidado com isso, tá?
Então, você tem que olhar um e olhar o outro, tá, Marli? Precisa ter uma relação perfeita? Não, gente, não tem uma relação perfeita, tá? A relação perfeita é um tempo expiratório bom, adequado de enchimento e um bom tempo expiratório para não promover alto PIP, que eu vou falar depois. Não tem essa relação de 1 para 2, negócio de relação perfeita, tá bom? Isso também é um mito da ventilação mecânica. Eu tenho que ter um bom tempo de enchimento, sem assincronias ali de ciclagem e de tempo expiratório. Eu tenho que ter um bom tempo de esvaziamento para não promover aprisionamento aéreo. Todo volume que entrou, todo fluxo que entrou tem que sair, tá bom? Basicamente é isso. Falo isso no subsequente, numa aula mais adicional de ventilação mecânica. E nesse paciente aqui, no caso, o tempo de 1 segundo está promovendo um bom enchimento e está promovendo um bom esvaziamento, tá bom? Então tá tudo certinho. Margem de cada item. Agora lá, fale um pouquinho desse paciente. A ventilação desse paciente, já olha o que você me falou, Margem. Você falou que o volume é controlado, correto? Tá aqui, ó, 420 de volume. O fluxo ainda em torno um pouquinho próximo, quase 30 litros, ó, entre 20 a 30 aqui, ó, 20 a 40, deve estar o 30 aqui no meio, deve dando 28 litros aqui de fluxo nesse paciente. Então o fluxo está controlado. A pressão está dando até fixa lá em cima, né, Margem? A pressão está dando aqui até fixa aqui em cima. A pressão está dando 15 de pico. O que é esse 15, Margem? Me explica aí. Vamos lá. Gente, quanto pediu para o ventilador gastar de PIP? 5, não é verdade? Então tem quanto de PIP? 5. Tem 5 de PIP nesse paciente. Então, tá aqui, ó, 5 de PIP. O que acontece? Aí, ó, desses 5 de PIP, você falou, ventilador, eu quero que você entregue quanto de volume? 420. Para ele encher os alvéolos 420, ele enche com qual pressão, Marco? Ele enche com a diferença da pressão do platô menos a PIP, que é a famosa pressão de distensão. Quanto está dando de platô? 12. Quanto está dando de PIP? 5. Então está dando quanto de diferença? 7. 7 mais 5, ó, 12. Então ele fez o seguinte, botou 5 de PIP. Ele gastou mais 7 de pressão para encher os 420, que é o componente elástico. 7 mais 5, 12. Encheu 420. E para atravessar a via aérea, que é bronquíolos, brônquios, tubo, e chegar até o ventilador, ele gastou mais 3, porque 12 mais 3 está dando 15. Ah, então entendi esses valores. O 15 é o pico, que é a pressão é a pressão máxima que o ventilador utilizou. O platô é a pressão máxima a partir do alvéolo, descontando a resistência de vias aéreas. E a PIP é a pressão mínima embaixo. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Eu vou aqui bagunçar com esse paciente. Eu vou aumentar a resistência desse paciente. Vou piorar a resistência de vias aéreas. Olha o que vai acontecer com o pico. Preste atenção. Olha como o pico subiu, né, gente? Subiu para 19. O platô mudou, gente? Não. Por que não mudou? Porque o componente elástico desse paciente não mudou. O que mudou foi a resistência de vias aéreas. Eu aumentei a resistência de 7 para em torno de 15. Então, com isso, esse paciente piorou só a resistência de vias aéreas. A parte elástica, que é a complacência, ela não mudou. Continuou 62, que está ali na tela. Então, vamos lá. O que aconteceu agora, Marley? Para entregar os 420 de volume, o que o ventilador fez? Marley, olha, para entregar os 420, eu vou gastar 19. Desses 19, basicamente, ó, 7 centímetros de água vai ser para atravessar a resistência de vias aéreas. Piorou mais a resistência, tem mais secreção, broncoespasmo, alguma coisa aconteceu na via aérea. Então, 19 menos 7 está dando quanto? 12, que é o platô. Cheguei no alvéolo. Para encher os alvéolos com 420, agora, porque quem enche é o alvéolo. Eu gastei mais 7. 7, 12 menos 7, deu os 5 da PIP. Perfeito, Marlon. Então, agora eu entendi a ordem. 5 de PIP, mais 7, 12 do platô. E mais, agora, 7 deu os 19 do pico. Ah, perfeito. Então, essa é a mecânica, é isso que é as pressões das vias aéreas no sistema. O pico é a pressão máxima, incluindo a componente elástico resistivo. O platô desconsidera o componente resistivo. E a PIP é a pressão que sobra no sistema no final da fase expiratória. Marli, tá muito legal. Vamos lá, Marli. Existe limite para essas pressões? Existe. Olha que interessante. Eu vou piorar esse meu paciente aqui para mostrar aqui alguns limites aqui nesse meu paciente. Vou alterar o componente elástico desse meu paciente agora. Deixar uma complacência super baixa. Esse paciente está com mão agora bem ruim. Muito inchado, muito inflamado. Olha o que aconteceu agora. Esse paciente. O ventilador acho que pode até começar a alarmar. Vamos observar rapidinho aqui nesse. Eu vou tirar aqui o componente. Vou deixar o mesmo componente resistivo nele. Marley, então vamos lá. Qual o máximo que eu posso tolerar do pico? Gente, você pode tolerar do pico até um pico igual a 40. 40 tá bom de pico? Tá ótimo. O pico de 40 tá ótimo para esse paciente. Marley, qual a pressão máxima de platô que eu posso tolerar? 30. Então, pico máximo 40, platô 30.
Mardi, qual é a diferença do platô menos a PIP que eu posso tolerar? Opa, platô menos PIP é driving pressure ou pressão de extensão. O máximo 15, tá, gente? Então, pico máximo 40, anote aí. Platô, o máximo 30. A driving pressure, que é a pressão de extensão, máximo 15. Marli, tem PIP máxima? Não, gente, não tem uma PIP máxima nem mínima. Você vai aprender depois como ajustar para mais ou para menos. De cara, eu quero falar o seguinte. Se você adicionar PIP no paciente, melhorar a pressão, a driving pressure, diminuir ela, ficar mais baixa, a PIP é benéfica. Você aumentar a PIP e a driving pressure, que é essa diferença, piorar ou se manter a mesma, a PIP é maléfica, tá bom? Então vamos lá. Perceba que eu piorei a complacência no meu paciente, joguei para 25. O paciente está com o pulmão mais inflamado, mas é demasiado, mas com muito edema pulmonar, está mais crítico. O que aconteceu agora? Perceba que agora, para o mesmo volume, ó, com a mesma frequência, agora não tem mais 19 de pico. Tem quanto? 28. Subiu bem a pressão de pico. Mas ainda está boa a pressão de pico desse paciente. Está ótima. A pressão de pico desse paciente está excelente. O platô desse paciente agora está dando quanto? 22. Está bom o platô? Tá. No máximo é 30. Só que 22 menos 5 está dando 17 de driving pressure. Está boa a driving pressure do paciente? Não. Essa ventilação não está protetora. Está ultrapassando os limites de proteção pulmonar nesse paciente. Opa, Marlon, então não está correto. Não. Vamos dizer que agora alguém calcula o volume errado desse paciente e coloca mais volume nele. Vamos dizer que ele colocou 500. Esse paciente não calculou o peso predito, não calculou o volume ideal desse paciente e está fora da ventilação protetora. Eu vou ensinar mais tarde aí como a gente vai ajustar esse volume pela complacência, tá bom? Olha o que aconteceu agora, gente. O cidadão, o fisioterapeuta não calculou lá o volume ideal desse paciente. Aconteceu o seguinte agora. Esse paciente agora está com quanto de pico? 33. Tá bom? Ainda tá bom. O máximo é 40, né? Então tá bom o pico. Quanto tá o platô desse paciente? 25. Tá bom. No máximo é 30. Só que 25 menos 5 está dando quanto de driving pressure? 20. Subiu de 17 para 20. Quer dizer que ele está aumentando o volume e está piorando a pressão de distensão. Ele está piorando o componente elástico do paciente. Ele está jogando mais força no componente elástico do paciente. Ele está piorando ainda mais esse paciente. Então, Mário, revisa comigo aí para finalizar o modo volume controlado. No modo volume controlado, você vai calcular toda essa parte de mecânica respiratória. Você não deve ultrapassar o limite de pressão de pico de 40. Vou falar em raras situações. Você não deve ultrapassar o platô de 30. E você não deve ultrapassar essa diferença do platô menos 25 menos 5. Tem que dar dando 20, no máximo 15. E a PIP não tem o máximo. Eu vou falar depois como você ajusta ela de forma adequada. Tá bom? Então vamos lá, Marli. Então deixa eu entender aqui interessante. O pico está certo, o platô estaria certo, mas a driving pressure está errada. Está errado assim, está acima de 15. Esse paciente está ventilando de forma injuriosa, tá bom? O volume minuto está bom nesse paciente, mas está até alto, 7,5. Daria para baixar um pouco essa frequência. No caso, teria que baixar o volume, né? Que é o volume que subiu. Então vamos lá, Marli. Então, vamos ver coisas a mais nesse modo volume controlado aqui. Esse meu paciente, então, como você tinha basicamente colocado, ele está com a driving pressure elevada, a pressão de extensão elevada. Ele estava ventilando de forma injuriosa. Vamos revisar tudo que você falou do modo volume controlado? Vamos lá, gente. Eu falei que o volume é baseado no peso, seria em torno de 420, né? 420 de volume. Beleza? Ele tinha 70 quilos. A frequência é baseada no volume minuto. Perceba que vai voltar para o volume minuto de 6, entendeu? Que era o volume minuto que a gente tinha colocado anteriormente. A PIP, inicialmente, começamos com 5, que é aquela parte do recuo elástico do pulmão, entendeu? O recuo elástico do pulmão, a PIP profilática de 5 vai melhorar aquele recuo elástico. A FO2, baseado na saturação do paciente. Coloca uma FO2 que sature de 93 a 96. Os controles aqui, a mais, o tempo expiratório de 0,8 a 1,2. Esse tempo de pausa nesse ventilador tem que ser colocado para aparecer o platô, tá, gente? Você bota uma pausa, essa pausa, esse pequeno degrau aqui aparece aqui, ó. Aparece a pressão de platô, aquele mesmo desenho da aula. E a sensibilidade deixa um valor mais baixo, caso o paciente queira assistir a ventilação mecânica, tá bom? Eu gosto dessa configuração, é a mais congruente para mim. Marli, o pico, não ultrapassar 40. O platô não ultrapassar 30, estaria bom. E a driving pressure, que é a pressão de platô menos PIP, não ultrapassar 15, tá? Aqui está ultrapassando, está dando 17, essa ventilação estaria injuriosa, tá? Depois eu falo como corrigir esse pequeno item. Marli, e o último item, me fala quando eu aumento e quando eu diminuo a PIP. Está dando quanto aqui de driving pressure nesse paciente? Ó, 22 menos 5 está dando 17. A driving pressure desse paciente está alta. Se você aumentar a PIP, vou aumentar a PIP agora para 10. Se você aumentar a PIP, gente, para 10, e a pressão de distensão diminuir, essa pressão de distensão é benéfica. Se a pressão de distensão ficar a mesma ou aumentar, ela é maléfica.
Quanto deu o pico agora, gente, quando eu aumentei a PIP? 33, subiu o pico. Quanto está o platô? 27, ainda está bom. Mas quanto está a driving pressure? 27 menos 10, está dando quanto? 17. Então, esse paciente, Marta, ele está tendo benefício com essa PIP? Não, porque perceba que com a PIP de 5, a driving pressure está dando 17. Com a PIP de 10, também está dando 17. Então, ele está tendo benefício, gente, com esse aumento de PIP? Não, ele não está tendo benefício. Então, a PIP de 5 está sendo bem solutivo para ele. Marta, então, quando seria benéfico? Se eu aumentasse para 10, gente, o platô que ficasse, exemplo, 25 e 10 de PIP, 25 menos 10 daria 15 de driving pressure. Então, esse paciente teria benefício, porque a driving pressure de 17 caiu para 15. Quer dizer que a PIP abriu unidades alveolares e o pulmão estava colapsado, ele foi aberto. Então, a PIP, quando aumentada, diminui a driving pressure, ela é positiva. Quando você aumenta a PIP e a driving pressure fica a mesma coisa, ou aumenta, ela é maléfica. Basicamente é isso, tá, gente? No modo volume controlado. É uma aula básica, falar do modo, uma aula para volume, uma aula para pressão controlada, e depois eu falo uma aula de ventilação protetora, como ajustar volume, isso vai ser bem interessante, tá bom? Mas de cara, essa admissão estaria boa, tá, gente? Essa admissão tá ruim porque esse paciente ele tem uma complacência ruim, é um paciente grave. Mas se eu botar um paciente normal aqui com uma complacência boa, de 50, paciente geralmente liso, que é o que vem para você, uma resistência também boa, baixa, olha o que vai acontecer. O paciente vai voltar para o limite ideal. Ó. Esse paciente que eu coloquei agora, eu simulei para você aqui, era um paciente mais grave, tá, gente? Paciente com uma complacência mais reduzida. Mas agora, esse paciente, ele está liso, é um paciente com pulmão totalmente íntegro. Complacência boa, resistência baixinha ali. Baixei a resistência, não? Baixei, beleza. O paciente está estável. Aí o que acontece? Olha, perceba, a ventilação que você fez nele agora tá boa. O pico está baixo, 16, está menor que 40. O platô está menor que 30, está 13. E a driving pressure está dando só 8, ó. 13 menos 5 está dando 8. Também está boa, menor que 15. Então, a ventilação desse paciente estaria protetora, tá? A gente vai falar mais tarde sobre outras situações. Vou parar de compartilhar essa tela de monitorização aqui do paciente e a gente vai falar uma aula a mais depois do modo pressão controlada. Então, na nossa próxima semana, aqui agora a gente falou já de conceitos básicos, ventilação mecânica. Essa aula básica de volume controlado, vai ter uma terceira aula de pressão controlada, aí vai ter uma aula de ventilação mecânica protetora junto com gasometria. Vai ser mais 3 a 4 aulas, tá bom, gente? Então, eu agradeço aqui vou finalizar aqui meu compartilhamento. Vou abrir meu vídeo aqui. Eu agradeço aqui, gente, a oportunidade de compartilhar com você o modo volume controlado, esses itens, como ajustar o modo volume no pulmão simples, tá? No pulmão mais crítico, teria outras condições para ajustar, mas esse seria o norte, como ajustar cada item volume pelo peso, frequência pelo volume minuto. A PIP começar inicialmente com 5 pelo recuo elástico. Se você aumenta a PIP, diminui pressão de extensão, é benéfico, melhorou o componente elástico. Você aumenta a PIP, fica a mesma coisa a pressão de extensão, ou ela aumenta, é maléfico, reduza, diminua. A FO2 pela saturação periférica, um tempo expiratório de 0,8 a 1,2 no modo volume controlado com a curva quadrada está de bom tamanho, desde que promova um bom enchimento, um bom esvaziamento. E eu adiciono um tempo de pausa para aparecer a pressão de platô para verificar se o pico está menor que 40, o platô está menor que 30 e a driving pressure, que é o platô menos a PIP, está menor que 15. Para quem pergunta qual é a resistência de vias aéreas ideal, a resistência de vias aéreas em torno de 6 a 7 centímetros de água em paciente entubado. Naquele meu exemplo deu 7. Quando eu aumentei para 15, piorou a diferença do pico para o platô. Eu falei também que a diferença do pico para o platô refere à resistência de vias aéreas. E o platô menos a PIP, o componente elástico. Gente, muito obrigado. Essa foi a aula de ventilação mecânica. Se você aprender isso aí, gente, salva bastante e você consegue usar coisas bem interessantes na sua unidade para administrar a ventilação mecânica e você que está começando do zero, tá bom? Então, essa é a minha aula de volume controlado, aula básica de modo volume controlado. Gente, valeu. Muito obrigado. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.